ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia em ponto, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você, espectador, nos vê pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nosso número de telefone para as perguntas aos nossos convidados de hoje, 973350038, é o número de WhatsApp, você pode ligar, pode mandar mensagens e também pode mandar as suas perguntas pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Os nossos convidados de hoje, eu os apresento a partir de agora. Delegada Rose, delegada Rosmarie Correia, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Gente que Fala. Obrigada, eu que agradeço, estreando, nessa nova forma de fazer programa, mas é um prazer estar com vocês. Obrigado a gentileza de atender a nossa produção mais uma vez, delegada Rose. Também conosco Neivia Justa, jornalista e influenciadora digital. Neivia, mais uma vez, bem-vinda ao Gente que Fala. Muito obrigada pelo convite, Mauro. É sempre um prazer participar do programa e aprender com todos os colegas aqui. Apresentada a ala feminina, agora vamos para a ala masculina. Cláudio Henrique dos Santos, jornalista e palestrante. Cláudio, bem-vindo ao Gente que Fala. Oi, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar conversando com vocês aqui. Obrigado pela presença. E também Márcio Graf Welter, fundador da Lumen Treinamentos, especialista em mudança de mindset, produtividade e efetividade. Márcio, bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado aí pela grande oportunidade de estar aí com vocês. Vai ser um papo super legal aí, vai ter muita interação, então, com tanta gente bacana aí. Bom estar com vocês aí. Então vamos lá, o nosso primeiro tópico do programa Gente que Fala de hoje. Em suas primeiras declarações como novo secretário executivo do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello defendeu a aplicação de medidas isoladas e específicas para cada região contra o coronavírus como forma de manter o país, para ele, entre aspas, funcionando, trabalhando e produzindo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mínimo necessário para que isso possa ocorrer é a aplicação de testes em quantidade suficiente para que se tenha informações reais sobre a doença em cada região. Olha, gente, o general Eduardo Pazuello disse que... Deixa eu abrir aqui o nosso tópico. Ele disse que a política de distanciamento social não teve a mesma eficácia nas localidades em que foi implantada. Aí diz ele, tem alguns lugares em que o isolamento dá resultados, em outros lugares o isolamento não deu tanto resultado, em alguns lugares o vírus chegou e em outros não chegou. Bom, pela fala dele, isso tem que ser modificado, a questão do isolamento, mas tem esse aspecto aí da aplicação de testes que nós não temos para poder pular de etapa. Delegada Rose, sua avaliação sobre esse aspecto. Se não temos essa possibilidade, porque não temos testes, como pular essa etapa? Eu concordo inteiramente com o que ele disse. Realmente, o dia que você conseguir aplicar testes em todo mundo, que você tiver um sistema de saúde que possa atender a todas as pessoas que possivelmente vão necessitar de UTIs e de respiradores, você pode falar em diminuir o distanciamento social. Enquanto nós não tivermos isso, nós não podemos fazer nada. É certo, tem que ter uma avaliação caso a caso. Nós temos municípios no Brasil que não tem nenhum caso de contaminação, ou se tem algum caso de pessoa contaminada, não tem casos de morte. Quer dizer, é uma avaliação local para local. Mas, na minha opinião, eu acho ainda que no momento que nós estamos passando, o isolamento social é o único caminho que nós temos para evitar que mais gente venha morrer. Enquanto o nosso sistema de saúde não estiver preparado para receber pessoas que necessitem de uma UTI, que necessitem de um respirador, e enquanto, pelas próprias palavras do general, enquanto nós não tivermos condições de testar todo mundo, não há que se falar em liberar o isolamento social, na minha opinião. Márcio, sua avaliação. A gente está muito longe dessa possibilidade de testar todo mundo. E aí, como é que fica o isolamento social?
Eu tenho acompanhado diversos outros países, não só aqui no Brasil. Então, se a gente vê o que tem acontecido, por exemplo, na Inglaterra, que até o momento não tinha o isolamento social, tinha as prevenções, e também no Japão. Então, se a gente for ver o que está acontecendo no mundo agora, o isolamento social ele é muito importante até a gente começar a tomar algumas medidas e com muita sabedoria de como vai ser esse distanciamento social, porque não adianta a gente pegar e tirar o isolamento sem ter um plano que seja com evidências de dados realmente para dizer, olha, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. Então, e também tem uma questão, a gente compara, por exemplo, o Brasil com a Alemanha, com outros países em relação a isolamento, a gente tem uma situação diferente de alguns outros países. Então, a gente também tem que levar em consideração a nossa, o que a gente tem no nosso país, que é bem diferente de outros países. Nós somos um país muito mais populoso, nós temos uma questão logística que é um pouquinho mais defasada do que outros países, nosso comportamento também é diferente, a nossa disciplina é diferente, então a gente tem que realmente, eu diria, ouvir mais o que as autoridades têm a fazer e não sair fazendo sem um planejamento. E é isso que eu vejo que está sendo estamos fazendo, né? Os governantes estão fazendo para a gente sair melhor, quanto antes disso daí, né? Cláudio, pegando esse raciocínio do Márcio, de todas essas variáveis, quer dizer, mesmo que a gente pegasse algum modelo de flexibilização de distanciamento social adotado por algum país, isso não serviria para a gente, dadas essas características. Eu acho muito temeroso esse pensamento de uma abertura sem realmente que a gente tenha um mapeamento de toda a situação. A gente tem que lembrar aqui que muitos especialistas até consideram que, pela falta de testes, a gente tem até uma subnotificação de casos hoje. Então, quer dizer, acho que esse fator tem que ser levado em conta. A gente tem experiência, eu, por exemplo, tenho assim, muito contato com a França, a grande preocupação que eles tinham lá, e é por isso que eles fizeram um lockdown completo, quer dizer, era um distanciamento social para todo mundo mesmo, com raríssimas exceções, é porque enquanto você não tem um mapeamento completo, mesmo que você tenha uma região com um menor número de casos, se você não evita que as pessoas se desloquem, o vírus vai se deslocar junto com as pessoas e vai chegar, inclusive, nas regiões onde ele ainda não tinha entrado com tanta força. Então, eu acredito que sem a questão de testagem em modelos matemáticos e científicos que comprovem que realmente a gente está seguro numa determinada região, quem tem que trabalhar, porque tem serviços essenciais que não podem parar, polícia, né, segurança, serviços de saúde, próprio abastecimento, as pessoas precisam comer, enfim. Quem não pode parar, obviamente tem que se resguardar de todos os cuidados. Agora, quem pode parar, quem pode trabalhar de casa, como nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que tem que parar e esperar realmente a gente ter um número menor de casos possível para que a gente até não deixe os profissionais de saúde esgotados e o sistema para atendimento esgotado. Acho que é uma grande diferença que a gente tem em relação aí a outros países. Quer dizer, esses países que têm uma boa estrutura, normalmente têm pessoas com um nível de saúde um pouco melhor, comem um pouco melhor na média, enfim. Mesmo assim, eles tiveram problemas. Eu não vejo como a gente não teria problema aqui se a gente botar todo mundo para sair na rua sem o mínimo de zelo com os dados científicos que a gente tem na mão. Neve, a sua impressão? Vamos lá. Eu fico muito impressionada, Mauro, com a quantidade de pessoas especialistas que surgem da noite para o dia sobre esses assuntos, né? Sobre isolamento total, isolamento parcial, lockdown horizontal, lockdown vertical. É cheio de especialista que a gente está vivendo, um assunto que ninguém sabia, nunca nem tinha passado pela cabeça. Agora todo mundo é especialista no assunto. E como diz o Cláudio, sem nenhuma base de dados, né? Sem nenhuma referência. Eu acho uma temeridade, eu acho que a gente precisa lembrar, e uma das coisas que o novo ministro falou, que eu achei que foi bem sensato, ele explicou por que o sistema de saúde
corre o risco de entrar em colapso, porque a saúde é muito cara e o sistema de saúde trabalha no limite, né, para não ter capacidade ociosa. Então, a gente precisa manter as pessoas em casa até que o sistema, a curva seja sustentável para o sistema assimilar os pacientes que precisam ser internados, né? Eu acho que sair do isolamento agora, para quem pode, de novo, como já foi dito aqui, ficar no isolamento, é uma temeridade e nós mesmos que estamos em isolamento vamos ficar muito receosos de sair porque a gente não tem base de nada. Então, como é que por exemplo, as minhas filhas adolescentes, se voltar à aula semana que vem, eu acho que eu não vou deixar ir para a aula, porque vai colocar em risco elas e todo mundo que está junto, né? Então, a gente precisa, nesse momento, aprender uma coisa que nós brasileiros não temos, que é consciência coletiva. Delegada Rosa, eu acho que esse ponto que a Neivia destacou, da quantidade de especialistas sobre um assunto que absolutamente ninguém tinha visto antes, tem a ver com a politização que está ocorrendo. Ou seja, você está do lado A, você pensa de um jeito, você está do lado B, você pensa de outro jeito, e é óbvio que todo mundo quer preservar vidas e todo mundo também está preocupado com a sequência que vai acontecer no país em relação à economia. Mas, assim, eu, tentando formar opinião até hoje, eu acho que é uma coisa ou outra. E eu tenho perguntado para todos que passam por aqui se a gente consegue encontrar um meio termo entre preservar vidas e também não salvar a economia não está perdida, mas tentar fazer com que a engrenagem não pare e que ela retorne tão brevemente quando essa situação melhorar. Olha, você disse uma coisa que eu tenho avaliado, né? Porque você fica em casa, você fica assistindo jornais, você vê as redes sociais, e realmente o que a gente está vendo é que tem um grupo que é para ficar em isolamento, um grupo que não é para ficar para isolamento, o pessoal fica se ofendendo nas redes sociais, e quando você está vendo alguma notícia, dependendo do canal de televisão, cada um tem o seu lado, e você percebe nitidamente que aquele está com esse grupo, esse está com esse... Eu acho que isso é uma pandemia, na minha opinião. O que está acontecendo, nós num momento tão sério, com tantas pessoas perdendo a vida, com tanta gente precisando de atendimento, os nossos profissionais de saúde, da segurança, o pessoal que tem que trabalhar, fazendo um esforço hercúleo para poder dar continuidade à nossa vida, e as pessoas ficam politizando um momento que não deveria, que deveria fazer. Eu acredito que a Neivia, né? Desculpa, Neivia, prazer em conhecê-la. Ela falou uma coisa muito correta. Tem especialista de tudo quanto é jeito. Eu, às vezes, paro de ver televisão, paro de ver notícia, paro de escutar o rádio, vou ver um filme, vou escutar uma música, porque senão eu vou entrar em paranoia na minha casa. Meu marido sai, às vezes, ao supermercado. A hora que ele vai entrar em casa, eu já começo a brigar. Você já tirou o sapato? Tira a calça, tira a camiseta. Onde é que nós vamos parar? Mas tudo isso é resultante dos especialistas de plantão, e cada um tem lá a sua opinião e vem e fala, e também dessa falta, vamos dizer assim, de entrosamento entre os lados políticos do nosso país, que só estão trazendo confusão para todos aqueles que, nesse momento, o que menos precisam é de confusão. Vamos lá, mais um tema no programa Gente que Fala de hoje, para você que nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740, pela Rádio Universal AM 810 em Santos, e você que está com a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O isolamento social em todo o mundo está ajudando a frear a disseminação da Covid-19, mas causou uma disparada de casos de violência doméstica contra as mulheres e o crescimento de chamadas para os telefones de denúncia. Em alguns locais tem havido aumento nos relatos de abuso, enquanto em outros há queda nas queixas formais. Procuradores e a ONU Mulheres dizem que a queda nas queixas não se deve a uma diminuição da violência, mas ao fato das mulheres estarem com mais dificuldade para denunciar os abusos. Delegada Rosa, o que é que tem chegado à sua área, condição estadual feminina? Se bem que os trabalhos estão parados, mas como é que tem sido feito o acompanhamento dessa situação de violência doméstica?
Bom, apesar de nós não fazermos reunião presencial no Conselho, nós nos falamos muito através de telefone, acompanhamos pelas redes sociais, por vários grupos de mulheres que trabalham também nesta área de violência, o que está acontecendo. Mas uma coisa é muito clara, você nem precisa trabalhar com um grupo de mulheres. Basta você pegar as estatísticas que você vai verificar que houve um aumento de 30%, 40% e às vezes 50% nas denúncias de violência doméstica. Não que, na realidade, os homens eram bonzinhos e porque agora eles estão todos juntos em casa, eles começam a ser violentos. Não, eles já tinham um histórico de violência, outros já tinham embutido dentro deles um histórico de violência. E o que acontece? No momento em que você fica junto, você acaba pondo para fora essa tua agressividade. Problemas nós temos não só com as mulheres, nós temos com as crianças. Nós temos o abuso sexual de crianças tem aumentado, porque infelizmente vocês sabem que o problema do abuso sexual infantil, se você olhar as estatísticas, aonde ele mais acontece é dentro de casa. E quem pratica são normalmente os pais biológicos, um tio, um primo. Infelizmente, isso acontece. Então, com essa proximidade, também aumentou o maltrato de animais. Você está numa casa tem um cachorrinho, tem um gatinho, e de repente vira um inferno, esses animais também acabam sofrendo violência. Então, nós temos acompanhado com muita preocupação e no tocante à violência contra a mulher. A gente tem pedido, a gente tem nos nossos grupos, nós temos tentado avisar as mulheres, por favor, denunciem. Porque se continua, se a coisa fica muito corriqueira, o final de tudo isso, infelizmente, pode ser um feminicídio. Mas é muito preocupante, as delegacias da mulher estão funcionando, tem o 180, tem o 190, não deixa a coisa passar do ponto. Aliás, ela não devia nem chegar no ponto, mas, por favor, denunciem, porque senão a coisa pode ficar muito mais grave do que já é. Nívia, como é que você tem acompanhado esse triste quadro? Preocupação, Mauro, porque só aqui em São Paulo os dados indicam que o número de denúncias, né, de violência contra as mulheres cresceu 45%. E isso é muito sério, como a delegada Rose falou, não é só contra mulheres, é contra meninas, é contra crianças. O confinamento social, né, o isolamento social e o confinamento, a quarentena dentro de casa, ela gerou isso por quê? Porque você tem homens que não estavam acostumados com o ambiente doméstico, com essa convivência 24 horas por dia, 7 dias por semana, muitas vezes que estão perdendo seus empregos, que estão tensos, ansiosos, inseguros, aí bebem um pouco mais. E um homem que já tinha um comportamento violento exacerba isso e vai sobrar para o lado mais fraco, que é a mulher, que são os filhos, que são até os animais domésticos, né, que a gente está vendo isso. Então, é muito preocupante, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso e eu até ontem mesmo lancei um vídeo no meu canal no YouTube falando exatamente sobre isso. Quando você entra nos dados, que acho que a gente vai poder conversar aqui, eles são assustadores, né? Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você pesquisar e se aprofundar nos dados. Muitas vezes que estão... Sim. Cláudio, qual é o nosso papel masculino diante desse quadro? Pois é, eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar que se os homens são parte desse problema, porque são os agressores, os homens também devem fazer parte da solução desse problema. Eu acho que a gente vive numa cultura ainda muito, onde o machismo é muito arraigado e a gente ainda convive com velhos conceitos como, por exemplo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ainda, infelizmente, tem muito homem que acha que as mulheres da casa, e não só a companheira, mas as filhas, enfim, que as mulheres da casa estão ali para servi-lo, né, que são propriedade desses homens e, às vezes, no pior dos casos, aí, até servir do ponto de vista sexual, né, o abuso sexual. Enfim, eu acho que a gente precisa, os homens que não são agressores, e acho que somos muitos, eu quero acreditar que somos a maioria,
Eu acho que a gente tem um papel fundamental, sim, em briga de marido e mulher. A gente tem que meter a colher. Eu acho que se você for um cara mais tímido, não precisa eventualmente você estar presenciando uma situação, estar ouvindo o cara do teu apartamento em cima, o teu vizinho do lado, alguma movimentação diferente, se você não quer intervir pessoalmente, mas a gente tem, como a delegada lembrou, tem na polícia, tem o serviço de acolhimento, as denúncias, enfim, o que a gente não pode, como homem, é ficar quieto nessa questão. Essa questão da violência contra a mulher não é uma questão especificamente feminina. Eu acho, para usar um termo bem popular aqui, eu acho uma sacanagem os homens ficarem de braços cruzados com relação a essa questão. Acho que está na hora, sim, de um dar a mão para o outro. Acho que o próprio período de quarentena nos obriga a ser mais solidários, e eu não tenho dúvida que a gente, como homem, tem obrigação de ser solidário, não só com as nossas companheiras, com as nossas filhas, nossas sobrinhas dentro de casa, mas ser solidários com todas as mulheres que estão na sociedade aí, sofrendo muito com violências domésticas. Eu acho que, infelizmente, o Brasil, a delegada sabe bem, é um país muito violento. A gente tem números em todas as estatísticas são, na média, muito superiores a outros países, mas a gente vê que o fenômeno da violência doméstica, o abuso sexual, não é um fenômeno só brasileiro, isso acontece no mundo inteiro, a gente ainda tem isso muito presente. Outro dia estava lendo uma matéria do The Guardian, o Reino Unido passou, nesses primeiros 20 dias de quarentena deles lá, passou de 2 feminicídios para 5 por dia, por semana. Por semana, não por dia. É muita coisa, né? Mais do que dobrou. Então, acho que está na hora de a gente, sim, se manifestar como homem. A gente tem obrigação de dar a mão para as mulheres para resolver esse problema. Ô, Cláudio, você já passou por essa necessidade de ter que meter a colher numa briga aí entre marido e mulher, aí, enfim, perto de você? Já aconteceu isso? Olha, eu tenho depois, a gente vai falar dessa história depois que numa vida passada, eu juro que eu nem prestava muita atenção nisso e achava que isso não era problema mesmo. Juro. Mas a partir do momento, acho que o primeiro gatilho foi quando eu tive a minha filha, mas eu acho que depois que eu comecei a refletir sobre as questões, principalmente de desigualdade de gênero, e quando a gente começa a olhar para a desigualdade de gênero, a primeira coisa que salta aos olhos é a violência. Eu fiquei um cara muito chato. Eu confesso que às vezes tenho medo, porque a gente vê situações, às vezes acontece, mas eu acho que a gente peca demais pela omissão, e toda transformação demanda uma coisa muito importante chamada coragem. Acho que se a gente não tiver coragem de mudar as coisas, a gente não chega em nenhum lugar. Então, já passei por esse tipo de situação. Eu fico muito atento no transporte público. Se eu vejo que tem alguém com alguma atitude um pouco diferente, eu vou, encosto numa determinada mulher. Enfim, eu acho que não custa a gente fazer esses pequenos gestos e, de fato, a gente não precisa ficar tomando conta da vida do outro, que ficar bisbilhotando a vida do outro é muito feio. Mas tomar conta da segurança de cada um de nós é uma coisa importantíssima. Sim. Eu acho que a gente talvez não consiga, a gente como indivíduo, a gente não consegue mudar o mundo inteiro de uma vez. Mas eu acredito de verdade que a gente como indivíduo, a gente consegue mudar quem está do nosso lado. Então, se aquela história de ninguém larga a mão do outro, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tem, sim, meios, não é fácil, demanda coragem. O Brasil é um país muito violento, às vezes você se expõe numa situação dessa, mas eu acho que como cidadão, como homem, hoje eu durmo muito mais tranquilo quando eu boto a cabeça no travesseiro e eu sei que eu estou muito mais atento e que eu eventualmente já ajudei gente e que eu vou continuar ajudando, vou continuar me metendo onde quer que seja preciso. Márcio, eu já passo para você, a delegada Rose levantou a mão, ela quer fazer um complemento aí. Eu só queria, além de cumprimentar o Cláudio, né, porque eu assino embaixo tudo aquilo que ele disse, eu queria dizer para vocês uma coisa: esses agressores, eles são os covardes. Se você ouvir do seu apartamento, da sua casa, na sua vizinhança, você não precisa chegar perto. É só você começar a gritar, o termo exato é gritar, seu covarde, vou chamando a polícia e tudo mais, o cara para na hora, porque ele é um grandíssimo covarde.
Ele faz isso com a parte mais frágil, que é a mulher dele, mas ele é um covarde. Se alguém lá de fora grita, eu brinco que eu digo o seguinte, se eu ouvir alguma coisa que eu moro no prédio, eu cato minha vassoura, deixo comendo a vassourada na porta, xinga o cara. Ah, sai daí, sai daí. Eles param na hora, porque eles são covardes, eles são agressores, são violentos com as mulheres deles que são mais frágeis. Então, o Cláudio tem razão. A gente, claro, não vamos nos expor, não é isso que eu estou dizendo, mas vamos dar sinais de que estamos vendo o que está acontecendo, porque aí você é uma espécie de um freio para uma atitude violenta de um agressor. Márcio, vamos lá, sua participação nisso tudo. Qual tem sido o seu papel? Já te passo a palavra, Nívia, eu vi que você levantou a mão aí. Fala, Márcio. Tem algumas coisas bem interessantes aqui, Mauro, se a gente fizer uma comparação de, por exemplo, assédio, que antes tinha muito assédio nas empresas, mas se a gente vê os dois lados da moeda, a gente tem menos assédio hoje, mas e aí tem uma questão de convivência. Então, a gente tem menos assédio nas empresas, mas no ambiente doméstico ele cresceu bastante. Que nem o Cláudio falou no ônibus, tem menos porque tem menos pessoas lá. E isso se voltou agora para o nosso ambiente, que todo mundo está em casa. E é natural isso acontecer. Não deveria acontecer, mas é uma tendência a acontecer isso daí, né? Agora, eu trago uma outra coisa que corrobora isso daqui, e que a Neija já falou, que é a questão do álcool. Assim, tem tanto especial, e se unindo aqui aos especialistas, é o momento de criar especialistas. Assim, se você vê os grupos de WhatsApp, quanta informação tem, né, sobre álcool. Então, olha aqui, eu estou matando o coronavírus com álcool, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E isso enaltece uma questão da violência doméstica, porque o álcool é uma grande questão de violência doméstica. Tá? Agora, trazendo todas essas questões aqui, eu concordo muito com o Cláudio, de dizer assim, a gente precisa se unir mais, especialmente esse momento, ele é muito propício para a gente se unir e criar movimentos para que a gente diminua essa curva, né? Como tem a curva do Covid, a gente também pode ter a curva da violência doméstica para ela diminuir, entendeu? O que a gente precisa fazer como sociedade, como cidadão, como pessoas do bem, especialmente homens, nós homens, temos que nos unir junto com as mulheres, porque não é o mundo das mulheres versus o mundo o mundo dos homens, é o nosso mundo, então nós precisamos estar juntos nesse momento. Então é isso daí que eu acho, a gente precisa trabalhar mais junto, em grupo. Para concluir esse tópico, a gente passa para o assunto seguinte. Tá bom, eu não posso deixar de trazer alguns dados para que as pessoas reflitam, né? Para que os nossos ouvintes reflitam. O Brasil é considerado, o último dado que eu tinha, o 5º país no mundo em número de feminicídios. Só no ano passado foram mais de 1.200 feminicídios, 88% realizados pelos companheiros ou ex-companheiros e 66% deles em casa. Se a gente pensar do ponto de vista de violência sexual, no ano passado foram mais de 66 mil. Isso equivale a 180 estupros por dia de mulheres. Só que tem um dado que ninguém fala. 53% são em meninas de até 13 anos. Nós temos a cada hora 4 meninas sendo estupradas. Dentro das próprias casas, inclusive. E eu que sou mãe de 2, isso me dói profundamente na alma. Então, assim, só para finalizar, a gente tem que meter a colher, sim. A gente tem que denunciar, sim. Tem que usar os números que a delegada já falou, 190 da Polícia Militar ou o Disque Denúncia do Governo, 180. E a gente pode usar as nossas próprias redes sociais, gente, para fazer relato. De fevereiro a abril desse ano, só no Twitter foram 52 mil relatos de ocorrências estranhas de casos de violência doméstica ou de violência dentro de casa. Então, a gente não pode ficar calada. A gente precisa se organizar e fazer isso. Denunciar. Denunciar e denunciar.
Você acompanha o programa Gente que Fala pela rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Mas você pode vir com a gente também pelas redes sociais, é só acessar o Facebook e o Instagram, na página do programa Gente que Fala. A gente está transmitindo aqui pela internet. Venha com a gente, participe, faça perguntas. Temos um número de WhatsApp também, 973350038. Bom, pessoal, e nesse momento de isolamento social, um outro tipo de vírus vem chamando a atenção da sociedade. Anote aí, é o hashtag Coronamacho. Para combatê-lo, os jornalistas Cláudio Henrique dos Santos e Neivia Justa criaram a campanha Fique em Casa, mas saia do sofá. Um convite à reflexão sobre o machismo da nossa sociedade e uma oportunidade de aproveitar esse momento de teletrabalho, de home office compulsório, para rever a forma como os homens se comportam e se relacionam dentro de casa. Cláudio, esse tal de coronamacho já tem vacina? Olha, tem coronamacho, tem vacina e tem cura. Acho que a primeira coisa é perceber, e esse período de isolamento, de distanciamento que a gente está vivendo, eu acho que é um bom convite para a gente perceber as relações dentro da nossa casa e o nosso papel dentro de casa, né? Parece mais ou menos básico como indivíduo que a gente né, tem mais ou menos obrigação de cuidar do teto onde a gente mora e de quem mora conosco, dos nossos filhos, né? Mas a gente tem essa tradição aí cultural de achar que o homem é o provedor da casa e ele trabalha muito, então ele não precisa se envolver nas tarefas de casa e não precisa se envolver no cuidado dos filhos, né? Isso gera uma sobrecarga enorme para as mulheres e aí a mulherada reclamando, né? Porque se instalou em casa o coronamacho, né? O coronamacho é o cara que não está podendo trabalhar e fica lá sentado no sofá o dia todo, ou é aquele cara que está no home office, fica o dia todo fazendo reunião pelo computador, mais 6 horas da tarde ele fecha o computador, senta lá no sofá, vai assistir um jogo do Parmeira, agora é tudo reprise que está passando na televisão, vai, né? E não está ali dividindo, compartilhando as tarefas com as mulheres, né? Tem um monte de homem que está perdido em casa, eu tenho site lá e o povo escreve, né? E a gente fica sabendo que o cara não sabe onde fica a lata de óleo, agora entreguei a idade que lata de óleo nem tem mais, o cara não sabe o que o filho gosta de comer, o cara não sabe nada, ele está perdido, não sabe ligar a máquina de lavar. Outro dia a moça estava contando para mim a história que ela trabalha no serviço de saúde, o cara não sabia ligar a máquina de lavar, e aí fizeram uma ligação de vídeo pelo WhatsApp para o cara aprender a ligar a máquina. Quer dizer, eu não gosto de botar o dedo no nariz de ninguém, porque, como eu dizia, numa vida passada eu era igualzinho, não fazia nada em casa. Eu comecei a contar essa história, escrevi livro, faço palestra, eu acho que foi para me redimir de tanta vergonha que eu deveria ter. Eu, até os 38 anos de idade, eu nunca tinha fritado um ovo na minha vida. E aí aconteceu uma situação da minha esposa ser transferida e eu me vi obrigado a cuidar da casa e da minha filha, mas não fazia nada também. Por isso eu não sabia da lata de óleo. Você não tinha fritado o ovo, né? Mas Pois é, tem que precisar de óleo para fritar o ovo, mas é isso. Então eu não gosto de botar o dedo na cara de ninguém, porque eu sei que já cometi meus pecados. Mas tem cura, eu me curei e hoje faço questão de avisar todo mundo, cara, se vira aí, toca o pau, tem louça para lavar, tem roupa para lavar, ajuda sua mulher, compartilha aí e fica do lado dos seus filhos também, para de ser coronamacho. Ô, Cláudio, a lata de óleo não tem mais, né? Tudo frasco PET hoje. E para lavar louça e tirar a gordura do ovo fritado, aquele detergente ODD também não tem mais. Também não tem. Pois é, agora tem umas coisas, tem gel, né? Facilita. Eu aprendi tudo isso, né? Porque agora eu fico atento. Tem o gel, que tem um negócio com aloe vera, que é para proteger a mão. Tem um monte de coisa fácil de fazer. Olha, começa, você não sabe fazer nada. Tem uns caras que falam, mas eu não sei fazer nada. Aprende, cara. No começo fica ruim, mas não importa. Alguém tem que fazer. Olha, se você não sabe fazer nada, começa tirando um pó da casa. É uma baba tirar o pó da casa. Só que se você não levantar e não pegar um espanador e um paninho para fazer, ele não vai sair de lá. Começa fazendo essas coisas, você vai ver, vai dar super certo, tua mulher vai ficar muito mais legal com você, mas você vai ser um cara muito mais legal com você mesmo.
Olha, Neiva, o que o Cláudio está falando corrobora isto aqui. Segundo dados do IBGE, mulheres que trabalham fora gastam 18 horas e meia por semana com tarefas domésticas. No caso dos homens, o número é de 10 horas e 10,3 horas, né? 10 horas e não chega a 10 horas e meia. Exatamente, exatamente. Esse é um dado concreto. E eu sempre falo também nas minhas palestras, nas minhas conversas, nas minhas aulas, né, para homens e mulheres, que assim, nós mulheres temos a nossa parcela de culpa nisso. É cultural, sim, mas a gente não se rebelou contra isso. Então, a gente simplesmente assumiu como natural de que esses trabalhos são nossos. E não são, gente. Tá? Quem vive numa casa deveria compartilhar todo o trabalho daquela casa. Trabalho doméstico e o trabalho com os filhos. Né? Eu e o Cláudio, a gente sempre brinca que tarefa não tem gênero. Então, por que mesmo que a gente tem que se desdobrar e fazer tudo em casa? Só que nós, mulheres, aprendemos desde pequena que a gente tem que ser perfeita e que a gente tem que dar conta de tudo. Aí a gente não pede ajuda. E quando muito, a gente diz que o nosso marido, nosso companheiro, ou mesmo a nossa companheira, ajuda em casa. Não tem nada de ajudar em casa, gente. Divide as tarefas. Agora, se você delegou, deixa a pessoa fazer do jeito dela. Porque muito provavelmente o meu jeito de tirar a pó do canto é diferente do jeito do meu marido. Mas a gente acha que o jeito da gente é o que funciona. Aí, se você vai lá e critica, você acabou com a iniciativa. É que nem tem filho pequeno, tem bebê. Aí você sabe dar o banho, trocar, dar o leite, fazer tudo do seu jeito. Aí você pede seu marido para fazer, ele vai fazer e você vem em cima e diz assim, tá errado. Vai quebrar o menino, vai derrubar o bebê, vai afogar o bebê. A pessoa não faz mais nada. Então, aprenda a delegar. Divida a tarefa, mas aprenda a delegar. E exija que a participação seja justa. Né? E, Neiva, tem uma coisa, né? Se o cara não tiver fim de fazer, se você já meteu o pau, aí que ele não vai fazer mesmo. Exatamente. Aí fica uma baba para largar a mão. Né? Mas olha, tem uma coisa bem interessante só para compartilhar com vocês, porque eu falei dessa história de corona macho, aí teve gente comentando de corona filho também, que é uma boa oportunidade da gente também envolver nossos filhos nas tarefas de casa, né? Delegada, aí na sua casa, cada um tem um jeito de tirar pó? Como é que não, aqui a gente é uma coisa que a Nívia falou que é muito interessante, a gente compartilha aqui realmente, né? Eu não gosto de cozinhar, não sei fazer comida. Então, o que acontece? Meu marido cozinha, cada dia eu como uma comida diferente, é uma delícia. Ele cozinha muitíssimo bem, mas eu vou lá e eu lavo a louça depois. Às vezes ele próprio lava a louça. E como ela disse, não é como eu lavo a louça, mas eu fico quietinha. O importante é ele ter tido a disposição de lavar a louça, de fazer alguma coisa. Eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 14 anos de idade, né? E nós dois trabalhamos fora. Estamos agora convivendo juntos, mas em função do confinamento. Mas mesmo quando não havia confinamento, nós dividimos o nosso trabalho, sempre dividimos o nosso trabalho. E isso é que é o certo. Mas uma coisa que tanto o Cláudio quanto a Nívia falou, por favor, se ele se dispuser a fazer, não diga que o seu jeito é o melhor. Você tem que dizer que maravilha, olha, adorei o jeito que você fez, faça mais, que ele, enfim, até vai aprender a fazer como você gosta, mas não tire a vontade, porque senão nunca mais. Márcio, você. Essa questão, né, que eu gostei muito da questão do corona macho, né? É impressionante que nós vivemos numa sociedade onde a gente tem que compartilhar muito as tarefas, mas ainda nós jogamos muito das tarefas para as mulheres. Mas tem uma outra coisa também que eu tenho visto dentro dessa relação, e é uma coisa de deixar o outro fazer, que é muito importante, porque isso é experiência própria. Eu sou esposo de uma médica, né? E de pegar e dizer, olha, eu vou lavar a louça e deixa eu lavar a louça do meu jeito, né?
Porque algumas vezes e isso deve acontecer. Uma coisa é você ficar no sofá e dizer assim, me sirva aqui, minha cerveja tem que estar pronta, eu tenho que assistir o meu jogo. Outra coisa, vamos colaborar, que é o que a gente precisa fazer. Vamos colaborar. Agora, quando eu começo a colaborar, o que eu preciso? Eu preciso realmente dizer assim, faz do seu jeito, né? Faz a comida do seu jeito. Então, mas e se der errado é que eu gostaria assim, tudo bem, mas dessa vez come do meu jeito, que vai ser legal. Então, nós precisamos, dentro desse ambiente doméstico, trabalhar mais do que eu chamo dentro do objetivo comum e pensar fora da caixa. Não pensar fora da caixa em sentido de inovação, mas pensar fora da caixa dizendo, olha, eu entendo você como pessoa e você faz tão bem quanto eu. Eu digo assim uma coisa, se todo dia nós levantarmos de manhã e pensarmos no sucesso do outro e cuidar do sucesso do outro e ele fizer a mesma coisa comigo, gente, isso vai ser muito legal, porque a gente só tem o hoje, o amanhã a gente não sabe. Então a gente tem que viver o hoje, tem que visualizar o futuro, mas a gente precisa viver o hoje. E viver o hoje é pensar no sucesso de cada pessoa, né? No sucesso dela. E não interferir no sucesso dela, porque ela faz do jeito dela. Pessoal, antes do nosso próximo assunto, eu vou ler aqui uma mensagem do governo de São Paulo. Olha, nesse momento especial das nossas vidas, o Detran também tem um alerta. Fique em casa. O Detran sempre trabalhou por um trânsito mais seguro. E agora, o mais seguro é que todos fiquem em casa. Evite sair mesmo se for de carro. Proteja a saúde e a da sua família. Proteja a sua saúde e a da sua família. Por favor, fique em casa e acesse os serviços digitais em www.detran.sp.gov.br. Respeito à vida, Detran, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Agora, vamos aqui ao nosso próximo tema, dentro do programa Gente que Fala de hoje. Eu já tenho perguntas aqui do nosso público, que estão vindo pelo WhatsApp e também estão vindo pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Mas olha lá, Márcio, para trazer clareza para dentro das organizações e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas a entenderem a crise que o mundo está vivendo por causa do coronavírus, a Lumen Treinamentos criou a teoria das 3 ondas da crise. São elas: caos e incerteza, adaptação e saída. A ideia é apontar a importância do mindset, ou seja, do modelo necessário de pensamento a ser adotado ao longo da passagem por cada uma dessas 3 ondas da crise. Como é que a gente lida com isso? Isso é um trabalho voltado para o lado empresarial, não é isso, Márcio? Márcio? Mauro, eu diria que ele é voltado tanto para o empresarial quanto para a vida pessoal. Porque quando nós começamos, quando se começou toda essa história do coronavírus, começou na China, e a gente viu o coronavírus vindo e a gente não queria que ele viesse, mas ele veio, né? E quando ele chegou aqui, o que nós nos deparamos? Eu me deparei dentro da empresa dizendo como é que eu me posiciono para internamente e junto aos nossos clientes. E aí eu falei, vendo essas ondas, eu falei, eu vou estruturar em ondas. Então a primeira onda é o caos e a incerteza. E a gente está entre essa onda e a segunda onda, que é o primeiro é o caos e a incerteza. Então eu cheguei naquele momento e disse, a gente tem que ficar em casa. Aí eu falei, poxa vida, mas eu tenho que ficar em casa? Tenho que ficar em casa, tá? Aí, na segunda onda, é a adaptação. O que acontece nessa segunda onda? Eu me adapto. Nós somos seres humanos e nós nos adaptamos. Adaptação é diferente de conformismo, tá? Então, eu me adaptei, eu entendi, já fiz o meu lugarzinho lá para eu fazer meus conference calls, eu já tenho meu horário de levantar, e eu me adaptei a isso daí. Tá? Então, eu me desapeguei daquele passado, agora eu me adaptei e tem a terceira onda, que é a saída da crise. Só que em cada uma dessas ondas, eu preciso pensar diferente. Eu falo assim que tem algumas vezes que nós mudamos o mindset, o modelo mental, de maneira consciente. E tem outras vezes que o modelo mental muda a gente. E nós estamos nessa segunda.
O modelo mental mudou a gente. A gente não sabia que as coisas aconteceriam desse jeito. Mas ele veio. Agora, o que é modelo mental? A gente Por que o precisa modelo entender. mental mudou a gente nesse caso? Por que essa é a segunda opção? Eu vou falar rapidamente o É. que é modelo mental e aí vai conectar bem com a sua pergunta. Modelo mental que direciona o comportamento que traz um resultado. Agora, o que é modelo mental? É o meu jeitão. Então, eu tenho o meu jeitão de corona macho, né? Esse é um jeitão. Tá? Agora, como é que eu mudo o meu modelo mental? Através da minha mudança do quê? De visão de mundo. O que aconteceu? 30 dias atrás, a gente tinha uma visão de mundo X e essa visão de mundo está mudando. Ela foi meio a forceps, porque eu não queria aquilo, mas eu tenho que me adaptar a isso daí. Então, modelo mental é o meu jeitão de ser. Como é que eu mudo? Através da minha visão de mundo. E nós estamos adquirindo uma nova visão de mundo, seja em compras online, seja nas nossas tarefas em casa. E, e é uma coisa muito legal que vai acontecer na terceira onda, que não sei quando vai acontecer, é o seguinte: a gente vai ter um novo normal. E esse novo normal, a gente não sabe como é que ele vai ser. Só que na segunda onda, eu consigo planejar mais esse novo normal, porque dentro do modelo, dentro de uma metodologia que chama, que tem o que eu estou mostrando aqui na tela, que chama mudança de mindset. O que ele fala? Ele fala de dois modelos mental, o dentro da caixa e o fora da caixa. O dentro da caixa é o modelo mental do corona macho, diz assim, vocês têm que me servir. Ou seja, o importante é o meu objetivo e os outros não importam, desde que eu seja servido. Tá? É um individualismo total. E vem o modelo mental fora da caixa, que é trabalhar no objetivo comum. Como é que a gente trabalha junto para a gente chegar mais rápido do outro lado? Por isso que é importante ter clareza e ir se adaptando para adquirir esse novo modelo mental. Ver as pessoas de uma maneira diferente, porque nós teremos um novo normal. Ô, Márcio, temos um outro tema aqui que é como manter a produtividade em casa, mesmo a produtividade que a gente tem na empresa. Mas, como tem uma pergunta aqui do Luciano Brito pelo Instagram, em cima disso, eu já vou direto para essa pergunta. Ele quer saber como manter a produtividade em home office se a família inteira também está em casa, incluindo as crianças que precisam, inclusive, da ajuda nas aulas. As crianças estão em casa recebendo aí aulas à distância, né? Eu posso falar com bastante propriedade que eu tenho um filho de 2 anos e uma filha de 4 anos, entendeu? Então, Você é o case, você é o exemplo. eu acho que tem gente que tem mais filhos, mas assim, eu sou um especialista em produtividade e efetividade. Assim, eu pensava que eu sabia tudo, eu me deparei que não, que esse mundo ele é muito caótico. Então, minha esposa é médica, então ela está na linha de frente também. Então, isso gerou cenários diferentes, entendeu? Então, dicas que eu daria, primeiro, é assim, trabalhe numa agenda. Tem que ter uma agenda, vamos dizer assim, de planejamento, onde todo mundo senta e fala, gente, quais serão os nossos horários? Porque se não tiver uma agenda, vai ter o quê? Você não sabe para onde você está indo. Que horas vai chegar, que horas não vai. Isso gera muita confusão, muito conflito. Então, a primeira coisa é agenda. Depois, saia para trabalhar estando em casa. Então, tenha seus momentos para trabalhar e combine com seus filhos. Eu combino. Eu estou aqui, eu falei para os meus filhos. Comecei a dar almoço para eles. Falei, olha, papai vai ter que fazer um call agora e não vai poder ser interrompido assim, assim, assim. Eles entendem, tá? Então, você tem que criar mecanismos, tendo uma agenda bem estruturada, especialmente com o seu companheiro, com a sua companheira, para que vocês tenham essa sinergia e os seus filhos trabalhem juntos com vocês. Porque se não houver isso daqui, não vai acontecer. E é não ficar de pijama na frente do computador, né, Márcio? O pijama na frente do sair para computador. trabalhar. Mas sabe uma coisa interessante? Tem um pijama na frente do computador, mas tem uma coisa que é o bendito celular. Gente, quando você reserva um lugarzinho lá na sua casa, e diz, isso aqui é um cantinho, não é mesa. Diz assim, reserva um cantinho, e esse aqui é meu lugar de trabalho. E quando você está com a família,
esteja com a família, estando com a família, não com o celular, entendeu? Porque assim, a gente tem um momento único na história, que é estar juntos. Então, viva esse momento. Eu sei que tem um montão de coisa para resolver, tá? E tá todo mundo assim, mas esteja com eles, viva aquele momento, porque vai ser único. Daqui a pouco já não vai ter mais. Então, deixa o celular de lado, o WhatsApp, deixa de lado, deixa de ser corona macho, né? Mas isso serve também para as mulheres, tá? Deixa o WhatsApp de lado, entendeu? E viva aquele momento dentro de um objetivo comum. E depois, uma coisa que a Neiva falou, que eu achei muito legal, aprenda a respirar. Antes da gente começar o call, eu falei, a gente tem que aprender a respirar. A gente tem que aprender a respirar. Conta até 10, entendeu? Vai dar ruim, então conta até 10, entendeu? Beleza, o vizinho vai reclamar, conta até 10. Para quê? Para que isso ande da melhor maneira possível. Mas a agenda, a meu ver, é crucial. A Neiva pediu a palavra. Neiva, me surgiu uma pergunta aqui agora. Existe coronafêmea também, não? Pode ser, né? Muito provavelmente, porque a gente acha que machismo só se manifesta em homem. Não, gente, nós todos temos traços machistas, nós fomos criados numa cultura machista. Então tem sim. Essa semana mesmo eu me deparei com em algumas redes, fazendo alguns comentários que me deu até taquicardia, mas tá aquele momento que você pensa, por onde eu começo aqui essa conversa, né? Mas o que eu queria falar, complementando o que o Márcio falou, é que assim, o trabalhar em casa e o ser produtivo em casa, nesse momento ou em outros, além de tudo que ele falou, de disciplina, de agenda, de ter os tempos, né, de combinar tudo, que diz respeito a gente também precisa que os nossos parceiros, fornecedores, ou chefes, ou clientes, também entendam, né, que a gente vai ter que dizer não, que a gente vai ter momentos específicos, que uma das grandes preocupações com a legislação trabalhista brasileira do home office, que sempre foi a desculpa para que a gente tivesse que estar presente num escritório físico e não trabalhar de qualquer lugar onde a gente pudesse e que a tecnologia permite, é essa de que porque você tem a tecnologia ali, você trabalha até de madrugada. Não! Vamos ter disciplina de organizar e de aprender a dizer não e negociar as coisas. Olha, eu posso falar com você das 9 ao meio-dia. Meio-dia a 1 eu não posso porque eu vou estar no programa. Eu posso das 2 às 6, porque da 1 às 2 eu vou almoçar, porque eu sou gente, eu preciso me alimentar. Então, essas negociações é que muitas vezes a gente não consegue fazer com os nossos interlocutores, sejam eles quem forem. Então, acho que tem 2 caminhos aí. Tem a nossa disciplina individual de fazer dentro do nosso ambiente e com os do ambiente externo. Delegada Rose, pergunta aqui da Lúcia de Santana. Eu já vou aqui para as perguntas, porque o programa está voando hoje, viu? Ela pergunta o seguinte: os denunciados por violência doméstica estão sendo presos mesmo, com vários presos, vários detentos sendo soltos por causa da Covid-19? Bom, Márcia, a gente sabe que aqueles que estão descumprindo medida protetiva, nós temos até cadeias aí lotadas de homens que descumprem medida protetiva. Acusados de feminicídio, agressores feminicidas, também estão presos, não estão ficando fora. Agora, é claro, nesse momento, a agressão física, né, a lesão corporal, talvez eles estejam pagando mais multa, serviço à comunidade, ou respondendo em liberdade, e não estão indo direto para a cadeia, em função, talvez, desse próprio momento. Mas medidas estão sendo tomadas, sim, e medidas bastante rigorosas. Cláudio, o Marcos Gonçalves está no Facebook perguntando, afinal, quem é o macho do século XXI? E ele será igual após a pandemia? Eu acho que o século XXI começou antes da pandemia, né? A pandemia veio depois, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente repensar os relacionamentos, os nossos comportamentos. Eu acho que o macho do século XXI é aquele cara que percebeu que foi criado dentro de uma criação machista, como todos nós, mas percebeu que o mundo mudou,
né? Percebeu que é muito mais bacana quando você pensa, como eu falei no Márcio, quando você pensa em quem está do seu lado, quando você pode promover o sucesso de quem está do seu lado. Então, o cara que já percebeu que compartilhar a tarefa de casa, compartilhar o cuidado dos filhos, né, é a obrigação de todos nós para que a gente também possa permitir que as nossas companheiras também tenham sucesso na carreira, possam, né, ter uma vida digna, com muito mais tempo, como a gente tem, né? A gente, como homem, não precisa pedir licença para entrar em lugar nenhum, né? E as mulheres ainda estão precisando, sim, forçar a barra para chegar em alguns lugares, porque a gente, de fato, não está ajudando muito. Eu acho que esse macho do século XXI, esse cara que já percebeu que o mundo mudou, por exemplo, já percebeu que as mulheres hoje não precisam dos homens para nada. A mulher, quando vai casar com alguém, vai se juntar com alguém, vai namorar com alguém, ela está buscando um parceiro, não está buscando um chefe, nem muito menos um provedor, enfim. Eu acho que o mundo está mudando muito rápido, e quem tiver com um pezinho no século XX ainda vai ter muito problema para se adaptar. Nívia, Lilian da Pompeia pergunta a sua opinião sobre a medida provisória que obriga as empresas de telefonia a repassar os dados dos seus usuários ao IBGE. Eu acho bastante complicado isso, né? Eu acho é uma pena que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não tenha entrado em vigor, porque se ela tivesse entrado em vigor, isso não seria nem considerado. Não é um assunto que você resolva ou que devesse resolver por medida provisória, né? O dado, eu sou dona do meu dado e eu deveria liberar para quem de direito me interessa liberar, não por alguém do governo resolveu que precisa que libere para o IBGE. Então, isso deveria ser considerado ilegal, mas como a gente ainda não tem a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, a gente está sujeito a esse tipo de ação, né? A Lei Geral de Proteção de Dados não está em vigor, mas ela está aí, ela vai a qualquer momento. Aliás, é ano que vem, né? Não é isso? 2021? Não, ela deveria entrar em vigor em agosto desse ano e ela já tinha sido adiada para outubro. Eu acredito que no meio dessa pandemia toda, realmente ela só entra em vigor no ano que vem, mas ainda não foi adiado mais uma vez. Então, de qualquer maneira, ela não entrou em vigor ainda, mas está em vias de... Quer dizer, como é que surge uma medida provisória no momento em que se espera a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados? Já deveria se considerar isso. Mas Mauro, a gente tem, como a gente disse aqui no começo do programa, nós temos tantos problemas tão gigantescos que são o combate à pandemia e essa politização, né, binária que só divide o país e só distorce a realidade, só atrapalha, que questões como essa não estão na prioridade do dia, nem na consciência das pessoas. Nós temos muito pouca consciência, nós somos muito ignorantes nos direitos que nos são concedidos de fato. Eu tenho direito sobre o meu dado. Eu deveria autorizar o meu dado ser usado do jeito que eu acho que precisa ser usado, mas a gente não sabe disso. Então, a gente acha normal que as nossas informações sejam repassadas e que as pessoas façam uso dela e está tudo certo, porque dá muito trabalho correr atrás, né? Gente, vamos para as despedidas. Você está com a palavra, Nívia, poucos segundos. Eu queria agradecer muito e queria deixar um recado para os coronamachos e para as mulheres dos coronamachos. Assim, a gente precisa confiar um no outro, compartilhar as tarefas para que os índices de gentileza doméstica aconteçam, que a candura radical reine nos nossos lares. Então, assim, o meu mantra aqui em casa tem sido com meu marido e as minhas filhas: seja gentil, seja respeitoso e seja útil. Nessa ordem. Lembrem disso. Não precisa ser nessa ordem, mas cumpram os 3. Delegada Rose, palavra final bem objetivamente. Olha, eu queria dizer da satisfação de poder ter participado do programa aqui com vocês. Espero que novas oportunidades apareçam. E o meu recado é para que as pessoas, primeiro de tudo, tenham paciência que isso vai passar. E nós vamos voltar logo às nossas atividades. Não a que nós tínhamos, mas talvez melhores. Márcio, palavra final.
Quero agradecer a vocês aí, o bate-papo, rapidamente, né? Sigam a gente lá nas redes sociais, Lumen Treinamentos, tem muitas dicas de home office que a gente está saindo lá. E, gente, cuide do sucesso do outro, tamo junto e tá junto. Eu já decidi em casa que eu tô lavando bastante louça, então isso é importante. Pense no sucesso do outro. Cláudio Santos. Olha, recado bem rapidinho. Corona macho, fique em casa, mas saia do sofá. E se você quiser saber, quem está nos ouvindo aqui, quiser saber como é que surgiu essa história de Corona macho, como é que eu era o Corona macho numa vida passada, eu queria fazer um convite para todo mundo procurar meus vídeos lá no canal Macho do Século XXI, no YouTube e também no Instagram, tem muita coisa. No Instagram é Macho Século XXI. Valeu, muito obrigado pelo convite e pela atenção de vocês. Legal, muito obrigado pela presença de vocês todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, Rosmarie Correia, delegada Rose, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, Neivia Justa, jornalista, influenciadora digital, o Cláudio Henrique dos Santos, jornalista, palestrante, e também o Márcio Graf-Welter, fundador da Lumen Treinamentos, especialista em mudança de mindset, de modelo de pensamento, né, e produtividade e efetividade. Na mesa de som com a gente hoje, deixa eu achar aqui a minha lista da ficha técnica. Na mesa de som, Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação, Mauro Friesman, apresentação minha. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Diretora de produção, Zenilda Salvato. No nosso apoio aqui na nossa sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy. A direção geral do jornalista Fausto Camunha. E do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.